Olá pessoal, graça e paz a todos. Então, meus queridos, nós vamos falar aí sobre esse tema. Quem eram os ungidos do Senhor, não segundo a tradição religiosa, mas segundo as Escrituras. Por que eu quis trazer, meus queridos, esse tema hoje? Bem, meus queridos, na realidade o abuso dos líderes religiosos, praticamente 100% deles, eles têm usado dessa frase que está no Salmo 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. A pergunta que eu faço, meus queridos, diante dessa leitura aqui, Salmo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isso está escrito antes ou depois de Cristo? Então, por aí, meus queridos, você já pode ficar mais tranquilo. Talvez você que nasceu dentro de uma denominação religiosa, talvez você que está pensando em frequentar uma denominação, talvez você que está a sua vida toda lá dentro, assim como eu estive 25 anos dentro do sistema religioso, eu sempre ouvi essa frase, olha, não pode questionar o líder, não pode fazer perguntas, questionamentos, não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Mas quando esse homem, intitulado de pastor, toma essa frase para si, isso está correto diante das Escrituras? Está correto isso, meus queridos? Você vê um líder fazendo inúmeras coisas erradas, manipulando pessoas, trocando o sentido das palavras das Escrituras, inventando heresias, inventando conceitos que não estão ligados à nova aliança. Será que nós devemos estar calados diante desses homens que manipulam, que comercializam o Evangelho, que arrancam dinheiro dos incautos? Será que nós devemos ficar calados diante deste povo? Olha, meus queridos, as plataformas digitais, principalmente o YouTube, está repleto de homens manipuladores intitulados pastores. Infelizmente eu tenho que falar isso, né? Intitulado pastores, apóstolos, bispos, anciões, todos eles, a maioria, eu vou deixar aqui uma margem pequena para aqueles que são também vítimas do sistema religioso. Porque existem pastores vítimas do sistema religioso, mas existem aqueles que sabem que estão enganando, mas este engano traz lucro para eles. Então, para eles, o engano é favorável. Então, meus queridos, diante disso, devemos ficar calados? Então, essa é a pergunta que eu faço de imediato aos irmãos, amém? Aos que não me conhecem ainda, que estão chegando nessa live pela primeira vez, meu nome aí nas redes sociais está como Orlando Alves. Então, meus queridos, eu estive há quase 25 anos dentro do sistema religioso, assim como os demais irmãos aqui também foram vítimas desse sistema religioso. Ao longo dos tempos, nós obedecíamos esses líderes, independente do que eles faziam, independente da forma que eles agiam, nós os reverenciávamos como semideuses, como senhores ungidos. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Isso, meu querido, tem causado uma blindagem nesses homens, ao ponto das pessoas temerem fazer algumas acusações, temerem fazer alguns questionamentos. Por quê? São ungidos do Senhor, não pode tocar. Então, pastor está roubando, mas é ungido do Senhor. Pastor está prostituindo, mas é ungido do Senhor. Pastor está manipulando as escrituras, mas é ungido do Senhor. Pastor está sonegando impostos, mas é ungido do Senhor. Pastor abusam, né, de menores, mas é ungido do Senhor. Então esse jargão, ungidos do Senhor, tem formado uma proteção, né? Digamos assim,
um escudo protetor na vida desses homens que usam do título pastor, bispos, anciões, para manipular pessoas. Então, aqui nos Estados Unidos, Carolina do Sul, tem se levantado, não somente eu, mas vários outros têm se levantado contra a manipulação religiosa. E isso tem nos causado um certo distanciamento de pessoas. Mas isso não tem problema, porque eu sei que eu, particularmente, eu não fui chamado para agradar a homens. E eu desagrado muita gente. Diga-se de passagem, eu tenho desagradado muita gente. Mas eu não me preocupo com aqueles que se desagradam de mim. Eu estou preocupado se eu estou agradando a Deus, né? E a denúncia faz parte do Evangelho também. Então, meus queridos, vamos aí avançar então a um conhecimento, apesar que eu já trouxe aí, há um tempo atrás, eu já falei um pouco sobre a unção com óleo, né? A unção com óleo, já falei algumas vezes, mas o entendimento nosso vai se aguçando, né? O nosso entendimento vai crescendo cada vez mais e sempre nós temos algo mais para passar para os irmãos. É claro que um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, 3 anos atrás, não era o mesmo conteúdo de hoje, porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Carlos Gomes aí está dizendo, vamos que vamos, é isso aí. Então, meu querido, olha só, eu fiz algumas anotações aqui para a nossa introdução, só para não esquecer, porque a nossa mente já não é mais aquela mente de menino, né? Então nós esquecemos, então fazemos anotações para não esquecer, então eu coloquei aqui, ó. O óleo da unção, mencionada 20 vezes na Bíblia. Foi usado no Antigo Testamento para ser despejado sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes e para aspergir e marcar o tabernáculo e sua mobília. Nós vamos falar sobre isso aí. Os líderes aí, eles estão comercializando um óleo aí que diz que é de Israel, tenho minhas dúvidas. Deve ser o óleo soja, o óleo mazola com umas essências perfumárias, né? Eles fazem uma mistura lá no fundo de quintal e dizem que foi em Israel buscar o óleo. Mesmo que fosse lá em Israel, já não serve mais para dentro do pacto novo. Isso aí é coisa de Moisés, aí não tem nada a ver com a nova aliança. Amém? Então, meus queridos, eles usam esses óleos daí, se você olhar, meu querido, o que tem de apóstolos aí, bispos, pastores, com garrafa assim de óleo, dizendo, vou ungir os pés, porque está escrito, né? Aonde colocar as plantas dos teus pés, será dado por herança. Meu querido, eles manipulam as escrituras. E você acha que esse óleo aí que ele fornece nessas sinagogas, você acha que é de graça? Você acha que você pegar um vidrinho assim de óleo na mão de um bispo, você acha que não vai custar nada? Ah, meu querido, tudo tem preço lá dentro, tudo tem preço. Então, meus queridos, para ungir tabernáculo, aonde que estava o tabernáculo? Antigo pacto. E os utensílios? Cadê os utensílios? Nem existe mais os utensílios, né? Eles estão aí tentando aí levantar o terceiro templo feito por mãos de homens, né? E aí já diz que tem todos os utensílios, mas aqueles não. Aqueles eles não tem mais, porque aquele ali caiu por terra, né? Como diz os irmãos, caiu por terra, não ficou pedra sobre pedras e não tem mais a lei cerimonial levítica. Acabou, né? Com a morte de Cristo, no ano 70, tudo foi estabelecido novo, então não tem mais margem para essa tal unção com óleo. Tudo. E por quê? Porque era uma sombra do Espírito Santo que haveria de vir, como foi feita a promessa do profeta Joel, que nos últimos dias, e nos últimos dias não é hoje, os últimos dias foi no tempo dos apóstolos, que o apóstolo Pedro mesmo disse, olha, irmãos, nós não estamos embriagados como vocês acham. Nós estamos aqui porque é uma referência, porque é uma profecia que foi dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias ele derramaria sobre eles
o Espírito da promessa. Então, meus queridos, eles receberam a unção conforme a profecia de Joel nos últimos dias, lá, né? Lá antes do ano 70. Então, meus queridos, e sua mobília, como santos e separados para o Senhor. Agora, os pastores, né, de hoje, né, os intitulados pastores, né, que só há um pastor, meu querido. Só há um pastor. Eu sei que muitos se ofendem quando eu falo isso, mas só há um pastor e verdadeiro, hein? Só há um, Cristo. Ele é o cabeça. E os demais, irmão Orlando, são mercenários. Mercenário. Tira o subsídio deles. Tira o dízimo e a oferta. Vamos ver quem continua nessa obra do papai. Não fica um, meu irmão. É igual aquela música lá, daquele pagode lá. Se gritar, né? Não fica um, meu irmão. Não fica. Porque eles são movidos por dinheiro. Tirou o dinheiro, acabou. Não tem mais pastorado, não tem mais apostolado, não tem mais esses bispos aí. Diga-se de passagem, bispos milionários, né? Bispos milionários, pastores milionários, totalmente o oposto do verdadeiro pastor, né? Mas o povo não quer ler Bíblia, né? O povo não quer examinar as Escrituras, aí eles metem o rodo mesmo, né? Derruba. Então, os pastores usam esse termo como uma blindagem para intimidar os fiéis incautos. E essa é a nossa pegada. Falar sobre essa unção. Como surgiu a unção, para quem foi a unção e quem poderia usar o óleo. Então, Levítico, capítulo 8, verso 30. Existem muitas passagens, mas eu selecionei algumas aqui que fala mais ao profundo, né? Então nós vamos voltar lá no Antigo Pacto, vamos lá no Pentateuco, os livros da lei, e é lá que está a unção com óleo. Então, quando você vê um pastor usando o óleo, dizendo assim, irmão, vem aqui que eu vou ungir a sua cabeça. Olha, chuta que é macumba. Chuta que é macumba, meu querido. Por quê? Somente da tribo de Levi poderia ungir, somente os profetas do Antigo Pacto poderiam ungir os reis, os juízes. Isso não se aplica à nova aliança. Levítico 8:30. Então pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Então, meu querido, segundo aí os textos que nós lemos, e vamos ler ainda, Êxodo capítulo 30, verso 32 ao 33. 3 vezes, meus queridos, é chamado de santo óleo da unção. 3 vezes é chamado santo óleo da unção. Os judeus eram estritamente proibidos de utilizá-lo. Olha, meu querido, os judeus, hein? E esses pastores aí nem judeus são. Se os judeus lá do primeiro pacto já eram proibidos, né, de utilizá-los para uso pessoal, imagine os de hoje, meu querido, que nem são judeus. Então, para você ver que o engano é tanto que cega a mente dos incautos, ao ponto deles nem questionar aquilo que está escrito nas Escrituras. Olha, meu querido, se nem os judeus, que eram um povo escolhido naquela época, que era o único povo escolhido por Deus, os judeus eram proibidos de usar de forma pessoal, imagine, meu querido, hoje, pastores brasileiros se autodizendo ser apóstolos. Olha, meu querido, apóstolos. Os apóstolos de hoje são homens milionários, porque eles vendem o evangelho. Pastores milionários com empresas, com canais de televisão, com carros importados, meu querido, homens que vão a países famosos aí, enquanto você, meu querido, não consegue nem sair do bairro que você mora. Por causa do quê? Por causa do engano, da cegueira, né? Então, meus queridos, os judeus daquela época eram proibidos usá-los para uso pessoal. E também, meu querido, proibido a produção do mesmo.
proibida a produção do mesmo. Era proibido produzir óleo da unção, a não ser aquele separado para a unção do tabernáculo, dos utensílios e de Arão e seus filhos, e as suas vestes, né? Então, somente usado pelos sacerdotes. Quais sacerdotes? Levitas. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo essa live, talvez você nem me conhece ainda. Pergunte para o seu pastor, pastor, de qual tribo você pertence? Se ele falar que é da tribo de Judá, já está fora. Se ele disser que é da tribo de José, já está fora também. Qualquer uma das tribos que ele falar, das 11, ele não teria o direito de usufruir dessa unção. Somente os da tribo de Levi poderia fazer uso da unção com óleo, do óleo santo, né? O santo óleo da unção, só os levitas poderiam usar dentro do antigo pacto. Dentro do antigo pacto. Nós estamos em uma outra atmosfera. Nós estamos sobre um outro pacto. Nós nascemos dentro de tudo novo, meu querido, tudo realizado. Nós já estamos vivendo, meu querido, um nível superior do antigo pacto. Por aí vai, meu querido. Então vamos ler aí Êxodo capítulo 30, verso 32, para ver se os pastores de hoje estão enquadrados nisso. Né? Vamos fazer a leitura. Vamos ver se esses locais aqui que eles intitularam de igreja, será que são igrejas mesmo ou se são pontos comerciais? Porque para mim são pontos comerciais, né? Porque tudo ali é a base de dinheiro. Né? Ninguém faz nada de graça, o pastor não pastoreia se não tiver um salário, né? Ninguém vai pregar em uma outra denominação se o pastor de lá não pagar um cachê altíssimo. Eles não fazem nada de graça. Assim como os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não cobraram nada porque o mestre disse para não cobrar. Esses homens estão seguindo a quem? A sua própria ganância. Esses homens não são cristãos. Não são cristãos. Porque isso, meu querido, não foi ordenança. Não foi ordenança de Cristo. Não foi ordenança do Jesus de Nazaré. Não, Jesus de Nazaré chamou os 12, ó, vem aqui vocês, 12, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha, quanto eu cobrei para vocês receber essa pregação? Vamos textualizar. Quanto vocês me pagaram? Pedro, quanto você me pagou? Nada, mestre. Ok. João, quanto? Nada, mestre. Tiago, quanto? Nada, mestre. Até Judas. Até Judas não pagou nada, meu querido. E Jesus falou, olha, vocês não receberam de graça? Então, vaza daqui e entrega a mensagem de graça. Agora vem os lobos, que é lobo, né? É lobo, meu querido. Claro que é lobo. Se não faz conforme as escrituras mandam, se não fazem conforme o Cristo ressuscitado, ou até mesmo Jesus de Nazaré orientou, são lobos. Ah, irmão, está pesada a palavra. São lobos. Jesus de Nazaré falou, de graça recebeste, de graça dai. Está cobrando? É lobo. É mercenário. É manipulador. Sai fora, meu querido. Sai fora enquanto você tem dinheiro na conta. Sai fora. Eles estão de olho no seu dinheiro. Muito cuidado. Quem avisa, amigo é. Muito cuidado com eles. Então, olha aí. Olha aí. Êxodo capítulo 30, verso 32. Olha. Não o derramem sobre nenhum outro homem. Opa. Pastores da última geração. Pastores manipuladores. Escute isso aqui. Apóstolos. Tem um irmão aí na live que chama Orlando Alves, que esteve quase 25 anos dentro do sistema religioso. Escute isso de um semi-analfabeto de Bíblia. De um desigrejado, como vocês nos chamam. Não derrame sobre nenhum outro homem.
E não façam nenhum outro óleo. Olha, meu querido, se aqui no livro da lei está dizendo, lá nos primeiros séculos ali, os primórdios ali, se lá em Moisés, Deus já estava dando ordem para eles não fazerem outro óleo. Que óleo é esse aí que eles estão usando dentro dessas sinagogas? Que são sinagogas de Satanás. Que óleo é esse? De onde vem? Sobre qual ordem eles andam? Quem orientou esse homem a ungir cabeça de homem com óleo? Aonde está escrito isso dentro do Novo Testamento? Dos 12 discípulos, põe aí, pastor. Você que é doutor em divindade, PhD. Você que é bacharel em não sei o quê. Põe aí pelo menos um dos discípulos, pelo menos um só, e a gente exclui essa live aqui. Qual dos discípulos Jesus de Nazaré pegou um chifre? Jesus de Nazaré, o mestre, o Messias, ao receber os 12 aí, que foi enviado pelo próprio Deus a ele. Qual desses discípulos? Um só, pastor. Um só. Qual desses apóstolos Jesus de Nazaré usou derramar sobre a cabecinha azeite? Ó. Qual foi, meu querido? Qual dos discípulos Jesus de Nazaré usou esse negócio aqui que você compra em Israel? E é uma febre, né? Todo pastor tem isso aqui, ó. Todo pastor do sistema religioso tem um desse aqui. Comércio. Você imagina quanto custa um pedacinho de chifre desse, meu querido? Em Israel. Comércio. E eu não sei por que, meu querido, que o povo compra. Porque o povo de Israel, principalmente os judeus, defensores da Torá, eles não creem em Jesus de Nazaré como Messias. E você compra esses produtos deles. Você está comercializando. Então, meu querido, qual dos 12 Jesus de Nazaré derramou óleo sobre a cabeça? Os apóstolos. Vai. Apóstolo Paulo. Sobre quem o apóstolo Paulo derramou a unção com óleo? Dos diáconos, de Atos dos Apóstolos. Qual deles os discípulos derramaram óleo sobre a cabeça dos diáconos? Quem? Não tem, meu querido. Não tem. Esse aqui, quando eu estava no sistema religioso, uma pessoa me deu de presente, eu aceitei, né? Porque a gente não vai, né, meu querido, tratar mal as pessoas, né? Porque assim como eu fui vítima do sistema religioso, eles também são vítimas. E eles fizeram isso de bom coração. Eu aceitei, tá aqui, ó. Nunca usei, né? Nunca usei. Êxodo capítulo 30, verso 32. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum óleo com a mesma composição. Ah, meu querido. Esses óleos aí que eles distribuem aí dentro das suas denominações religiosas, CNPJs, né? A empresa religiosa. Pequenas empresas, grandes negócios, né? É assim. Começa pequenininho, depois, né? Vira uma grande empresa. Então, meu querido, qual composição que eles usam? Será a mesma? Se você olhar aqui no livro de Êxodo, ali tem a receita, como se deve fazer o óleo da unção. Mas, meu querido, no Brasil não tem nem, eu acho que nenhum desses itens aí tem no Brasil, eu acho que não. O único óleo que eu conheço que tem no Brasil é o Mazola, o óleo Maria, óleo de dendê. Lá na Bahia lá tem óleo de dendê, né? Eu acho que os pastores de lá da Bahia lá, eles usam o óleo dendê, que é mais saboroso, né? Então, meus queridos, olha aí. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Olha o verso 33 agora. Olha o verso 33, pastores, põe atenção. Verso 33 do livro de Êxodo, capítulo 30, verso 33. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém... Olha, meu querido, está escrito ou não está escrito? Está escrito, irmão Orlando. E por que eles fazem? Porque eles são manipuladores. E por que você aceita? Porque você não examina as escrituras. Eles são manipuladores até o ponto em
que você abriu os seus olhos. Eles me manipularam, talvez sem entendimento, né? Porque muitos fazem sem entendimento, porque são vítimas também, né? Assim como eu manipulava. Eu era um evangelista. Eu estava quase ao topo de ser consagrado, eu vou colocar, senão fica meio feio, né? Consagrado, né? Virar aqui, ó. A pastor, logo, logo, seria um outro manipulador. Cego guiando o outro cego. Então, meu querido, isso que eu li aqui é escritura ou está escrito na revista do Cebolinha, do Mickey Mouse? Não, aqui está escrito nas escrituras. Aqui, meu querido, é o início do tabernáculo. Aqui é lei. Então, quando você vê um pastor pegando um cálice de um pequeno vidrinho assim de azeite, você espera aí, pastor, nós estamos ainda no antigo pacto? Não. Ué, mas é no antigo pacto que se usa óleo, porque está simbolizando algo que ainda não tinha vindo, que é o Espírito Santo. E hoje, meu querido, o Espírito Santo já veio ou vai vir ainda? Porque se eles estão usando o óleo ainda porque simboliza o Espírito Santo, então ele não veio ainda. Então você não tem o Espírito Santo abençoado. Ei, pastor, você não tem o Espírito Santo. Ei, você que recebe o óleo sobre a cabeça, você não tem o Espírito Santo. Porque o óleo estava simbolizando algo que era promessa, que não havia chegado ainda e que chegou para os discípulos. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, ó meu querido, que não seja sacerdote. Qual sacerdote aqui o texto se refere? Que sacerdote é esse? Os sacerdotes da tribo de Levi. E essa tribo de Levi onde está? Não há mais tribo. Se acabou. Ah, mas tem os judeus lá da ONU, né? Da ONU lá que o Estado, né? A ONU, né? Reuniu ali e resolveu dar a eles um local para eles, porque eles estavam dispersos, eles não tinham lugar para ficar. Depois do ano 70, onde tudo foi consumado, onde aconteceu aí tudo aquilo que foi prometido nas profecias escatológicas, né? Os judeus que sobreviveram foram dispersos. Foram para vários outros lugares. Depois desde 70 até 1000 e alguma coisa aí, é que veio surgir pela ONU o Estado israelense. Então, meu querido, há uma grande diferença dos judeus de hoje para os judeus do Antigo Pacto. Há uma grande diferença. Não é o mesmo. E não tem tribos mais. Acabou. As tribos acabaram. Ok? Então, quem fizer óleo como este ou usá-los em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do meu povo. Então, meu querido, se esses pastores, bispos, anciões levassem a sério as escrituras, jamais eles usariam tal feita. Jamais um homem titulado pastor se atreveria a ungir um outro homem com óleo. Até porque esse óleo aí, que ele põe sobre a sua cabeça, é um óleo perfumado. Um óleo que você compra aí em qualquer loja aí. No Brasil mesmo, lá na Conde Sageda, né? Sageta, onde tem o maior comércio de livrarias evangélicas, lá você compra óleo. E diz óleo de Israel. E daí? E daí? Nós estamos dentro de uma nova lei, onde o Espírito já habita em nós. Para que óleo? Para que óleo, meu querido? Para que óleo? Começa, meu querido. Começo. Esse pastor, ele tem o óleo da unção. Você não está entendendo isso? Esse homem aí, intitulado de pastor, ele tem o óleo da unção. Ele é, meu querido, o sacerdote. O sacerdote que nasceu na Bahia. O sacerdote que nasceu no Ceará. O sacerdote que nasceu em São Paulo.
o sacerdote americano, o sacerdote africano, o sacerdote alemão. Meu querido, é isso aí o sacerdote que você recebe o óleo dele. Que óleo é esse? Óleo do Paraguai. O óleo, olha, meu querido, se do óleo original da lei de Moisés já era proibido fazer outro, imagine esses aí. Tem um abençoado aí, que eles chamam de Agenotruque. Ele derramou nele mesmo um galão de óleo. Só falta jogar, se jogar a lona, vira circo, meu querido. Vira circo. É palhaçada. Palhaçada. Então, olha aí, meu querido, o peso da palavra aqui, ó. Quem fizer óleo como esse de usá-los em alguém que não seja sacerdote da tribo de Levi, né, contextualizando aqui, será eliminado do meio do meu povo. Olha só o que Deus faria dentro do antigo pacto se por acaso alguém usasse óleo que não seja sacerdote. Seria eliminado do meio do povo de Deus. Quem era o povo de Deus dentro dessa escrita aqui? Israel. E aqui já havia aqui as 12 tribos. O povo de Israel foi separado em 12 tribos. Hoje não, meu querido. Hoje qualquer esquina tem um pastor que se sente sacerdote da tribo de Levi. Está aí, vendendo o seu azeite. E caro, hein? Caro demais. Carlos Gomes, irmão Orlando, a arma deles é o não conhecimento dos incautos. Isso mesmo. Olha, meu querido, é muito favorável aos líderes de hoje você não examinar as escrituras. Meu querido, desde o primeiro dia que eu coloquei meus pés dentro de uma denominação religiosa, no meu coração, meu querido, sempre tive o desejo de fazer o bem ao próximo. Sempre, independente que eu era crente ou não, eu sempre busquei fazer o bem às pessoas. Nunca busquei aproveitar das pessoas, nunca busquei fazer nada para tirar proveito das pessoas. E esse espírito já estava em mim, porque todo aquele que é filho, meu querido, uma hora vai sair do sistema religioso. Uma hora vai. Se você é filho, se você, meu querido, se for da vontade do papai, você vai sair desse lugar aí. Pode escrever isso. Olha aí a passagem bíblica que os líderes de hoje se apoiam, torcendo, né? Torcendo a palavra, né? De uma forma torcida. Olha aonde eles se apoiam para receber a tal blindagem eclesiástica. Salmos, número 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Olha, meu querido. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Até onde houve profetas? Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. João aqui. A lei e os profetas duraram até João. Não passou para cá. Ficou aqui. De João para frente não há mais profetas. Irmão Orlando, mas dentro das sinagogas tem um homem lá que diz assim: assim diz o Senhor, eu sou profeta. Ele não é profeta. Ele não é profeta porque está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Irmão Orlando, você está blasfemando. Não, eu estou falando que esses homens são mentirosos. Talvez pessoas estão usando desse título aí para ganhar fama, para ganhar pix, para ganhar uma vida fácil. Talvez eles nem saibam que a lei e os profetas só foram até João Batista. Talvez eles nem sabem. Muitos deles sabem demais. Eu não estou aqui falando coisa nova, não. Eles sabem. Eles sabem. Então, meu querido, essa passagem aqui que nós lemos aqui, ó, Salmo 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Está se referindo a quem? Quem eram os ungidos? Assim como eu coloquei lá, né? Assim como eu coloquei lá, ó. Quem eram os ungidos do Senhor segundo as Escrituras? Não segundo o seu pastor. Não segundo o seu apóstolo aí do século XXI.
segundo as Escrituras, quem eram os ungidos do Senhor. Então, meu querido, se você ler aí Salmos número 105, verso 15, você vai ter que ler o contexto. E basta você voltar um pouquinho atrás, meu querido. Basta você voltar um pouquinho atrás e você vai saber quem eram esses ungidos, né? Então, esse é o verso mais mal interpretado, entre outros tantos, né? Que os líderes mal intencionados sustentam para criar uma tal ditadura eclesiástica. Sabe o que é uma ditadura eclesiástica, meu querido? A ditadura é quando você passa o poder de pai para filho. Não sai daquela família o poder. Por isso, existem muitos países aí que são países ditadores, né? Inclusive o nosso país aí, o país Brasil, né, está prestes a virar uma ditadura, né? Mas Deus está no controle. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. Porque Deus, o Deus que nós conhecemos, ele está sobre todas as coisas. Se tiver que ser, vai ser. O povo escolhe, né? Quem ele quer colocar no poder, né? Assim como num rejeitado, Deus não queria ser um único rei. Eles não pediram um rei para Deus. Deus falou assim, eu já sou o rei de vocês. Ah, vocês querem outro então? Vocês querem ser governado por homem? Então eu vou dar para você um rei, Saul. Olha aí, deu no que deu, né? Vocês escolhem então. Toma aí o rei que vocês querem. Então, ditadura religiosa, ditadura eclesiástica. Pastor passando o poder para os filhos. Só que os filhos do pastor de hoje, né, do sistema religioso, não é as ovelhas, que eles dizem que as ovelhas são filhos, né? Ah, vocês são meus filhos na fé. Ué, mas a ditadura só é passada para os filhos dos pastores? E os filhos dos pastores passam para os seus filhos, e dos seus filhos para os seus filhos? E cadê os filhos da fé? Estão lá para sustentar esses homens. Estão lá para sustentá-los. Dá carro importado para eles. Dá mansões. Dá fazenda com gado. Dá canal de televisão. Irmãos, estou sendo perseguido. Não tem nem vergonha na cara um homem desse de falar que está sendo perseguido. Ele não sabe o que é perseguição, meu querido. Lê Atos dos Apóstolos lá que você vai ver o que é perseguição. Os apóstolos verdadeiros passaram, sim, tribulações e perseguições. Esses homens, meu querido, que perseguições esses homens passam? Só andam de carro importado, tapete vermelho em todo lugar que eles vão, cachês altíssimos para eles trazerem uma palavra torcida, trazer lições da antiga aliança para colocar véu sobre os olhos dos filhos de Deus? O que é isso, meu querido? O que é isso? Olha aí, o Elias Paulo, óleo só podia ungir sacerdotes e reis. É isso aí, tá vendo aí? Aqui, meu querido, nessa live, né, não me gabando, nem gabando meus irmãos, aqui é encontro de homens aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Somos aperfeiçoados, sim, no evangelho do Cristo ressuscitado. Aqui, meu querido, não tem mimimi, aqui não tem lá, né? Tem aí essas línguas que eles falam, né? Lá, lulu, e diz que é língua estranha. Nada disso, meu querido. Aqui é palavra. Aqui é evangelho. Nada com Moisés. Não temos, né? Respeitamos Moisés como líder lá do antigo pacto. Fez o que tinha que ser feito. Fica para lá. Morreu, foi enterrado, acabou. Agora, meu querido, nós temos o pastor que nunca morre. O pastor que nunca morre. Cristo. Olha aí, o irmão Elias Paulo colocou aí, João 10:10. Ó. É o que nós vemos hoje, né, meu querido? Infelizmente. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aqui eles mudaram isso aqui, meu querido. Eles torceram essa palavra aqui, colocaram o diabo aqui. Não tem diabo, mas eles colocaram, né? Ou seja, eles acham que todo ladrão é diabo. Se todo ladrão é diabo, os pastores que manipulam a palavra são diabos também, né? Então, vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso aí, meu querido. O texto aqui está um pouco grande, mas vamos avançar aqui. Olha aí, o irmão Elias Paulo colocou aí, ó, né, para os irmãos acompanhar, João 10:10, fala sobre os mercenários, né, que trabalham por salário. Assim como os pastores de hoje, né, trabalham por salário. Né?
Esse é o verso mais mal interpretado, entre outros tantos que os líderes mal intencionados sustentam para criar uma tal ditadura eclesiástica. Talvez, irmão Nogueira, não sei se você vem de uma ditadura religiosa, né? Talvez muitos pastores que hoje são pastores, já os pais já foram pastores, os avós já foram pastores, ou seja, eles nunca trabalharam. Não sabe nem o que é uma carteira de trabalho. Sempre viveu às custas do suor do outro. E você aqui defendendo o título. É demais, né? É demais. Agora vamos no contexto aí de Salmo 105 para saber quem são essa unção, né? Salmo 105, a partir do verso 7. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Verso 8. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Olha aí, verso 9. Do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. 10. O qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno. Verso 11, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, como porção da vossa herança. Verso 12, quando eles eram ainda poucos em número. Quem? Quem é aqui? O povo de Israel. De pouca importância e forasteiros nela. Verso 13, andando de nação em nação, de um reino para outro povo. Verso 14, não permitiu, olha aqui, o próprio Deus não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis. Que reis é esse, irmão Nogueira? É o rei lá da Inglaterra? Não. Os reis do Antigo Pacto. Que eles não poderiam oprimir os profetas que Deus enviava. É isso que está falando o texto aqui. O verso de número 5, né? Não toqueis nos meus ungidos. Os profetas, né? Os profetas do Antigo Pacto. Os reis. Temos aí várias passagens aí do próprio salmista Davi falando de Saul, que o Senhor já havia rejeitado Saul, mas ele, como conhecedor da Torá, ele não ousou tocar no ungido, mesmo que esse ungido não tivesse andando adequadamente. Ele não tocou, porque era ungido do Senhor, era um rei. Então a unção aqui com óleo, meu querido, era para um outro propósito, viu? Não é para o que você vê hoje, né? Então, porém, é preciso ler o contexto. É preciso ler o contexto, para não ficar aí defendendo títulos aí. Seguindo aí. Até mesmo no Antigo Pacto, os ungidos não eram inquestionáveis. Assim como hoje, eles não querem ser questionados, né? Mas já no Antigo Pacto, os ungidos não eram inquestionáveis. E hoje, com a mudança de pactos, eles se sentem semideuses. Não querem ser questionados. Não querem ser colocados na parede. Mas parece, viu, irmão Nogueira? Tá parecendo, viu? Tudo bem. Vamos deixar para lá, né? Deixar para lá, senão você vai me tirar do foco da mensagem aqui, e eu acho que é isso que você está querendo fazer. Então, olha só, meu querido, o que a nós não foi ensinado corretamente, o que a nós, né, muitos que passaram por lá sabem do que eu estou falando. Muitos de nós não fomos ensinados corretamente, é que na mudança das alianças, né, dentro do novo pacto, já não há espaços para simbologia. Esse é o corte. Né? Que simbologia? Óleo simbolizando o Espírito Santo. E isso, meu querido, nós temos bases de sobra e exemplos, né? Posso citar aqui o próprio Jesus de Nazaré. Ele ungiu alguns dos discípulos. E os apóstolos não usaram dessa tal simbologia. Somente a tradição religiosa, somente as empresas CNPJs, né? Talvez você não saiba, mas esse local aí que eles chamam de igreja, um homem titular de pastor foi no cartório registrar essa empresa aí. Essa empresa que deu muito certo. Deu certo com a católica, né? Aí o
os protestantes achou legal, né? Vamos fazer dinheiro também, né? Só que não subordinado à mãe. Cada um vai ter a sua fatia de bolo. Então saiu aqui, saiu ali, e vai, né? Luterana, Assembleia, aí o Assembleia não gostou da Assembleia, abriu a quadrangular não gostou da quadrangular, abriu a Jesus para Cristo, e a Jesus para Cristo não gostou, abriu a Deus e Amor. São pessoas, meu querido, que não se suportam, né? Nós saímos de lá não porque nós não suportávamos os líderes, né? Saímos de lá apenas porque notamos a manipulação das escrituras, só por causa disso. Não foi por causa de A, B, C, com as pessoas, você está ferido, você está machucado. Não, meu querido. Eu apenas, sabe, me posicionei como um bereano. E não aceitei as mentiras do sistema religioso. Só isso. Né? Não tem nada contra aí pastor A, B, C, D. Deixa eles para lá. Né? Eles vão ter o pago deles. Né? Se estão andando certo ou errado, deixa eles para lá. Não vou perder meu tempo com essa turma, não. Então, e isso temos base de sobra. Exemplo, Jesus, discípulos e os apóstolos. Não usaram de tal simbologia, somente a tradição religiosa antibíblica que usa. Né? Agora eu vou fazer uma perguntinha aí para todos os irmãos que estão assistindo essa live e aqueles que ainda vão assistir. Eu vou fazer aquela perguntinha básica, né, que os líderes não gostam de ouvir essa pergunta, né, e também não tem respostas. Eles não gostam de ouvir e também não tem resposta. E a pergunta é: quem ungiu os discípulos e os apóstolos ou os diáconos com óleo? Quem? Tem pessoas que se ofendem, né? Mas responder não responde. Então, hoje eles usam a unção com óleo para ungir carros, né? Para ungir motos, para ungir paredes e portas das casas. Né? Já vi muitas pessoas colocar óleo nas portas para proteger. Isso é macumba. Isso é macumba, meu querido. Macumba é macumbogélio. Você, dentro da nova aliança, que o Espírito já habita em nós, você usar óleo nas portas, meu querido, não, isso é macumba, meu querido. Vai desculpar, mas é macumba, tá? Outro detalhe aqui. Esse óleo que você compra, e onde compra? Nas sinagogas. Não é de graça. Não é de graça. E outra coisinha aqui, ó. Pastores fanfarrões. Olha só. Quanto que o próprio Moisés ou o próprio Deus cobrou para os levitas e os sacerdotes usarem esse óleo da unção? Quanto? Qual era o preço desse óleo? Está escrito na Torá que os levitas pagaram algum valor por esse óleo? Olha, Moisés fabricou o óleo, então tá aqui, ó, o levita, tá o óleo aqui, ó, né? Para você ungir os utensílios do tabernáculo e ungir os filhos de Arão e suas vestes. Tá aqui. Mas é tantos denários. Não, não está escrito. Mateus capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, tendo acabado Jesus de dar ordens aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Em lugar nenhum dos primeiros livros ali, né, da página branca, né, que eles dizem que é Novo Testamento. Novo Testamento, meu querido, só aconteceu na morte do testador. Né? Antes do testador não há testamento. Há livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas, João, livros históricos. Atos dos Apóstolos já dizem, né, já está dizendo que é Atos dos Apóstolos. Né? Aonde começa o Novo Testamento? A partir de Romanos. A partir de Romanos começa o Novo Testamento. Então, meus queridos, você não vê em lugar nenhum dos livros históricos Jesus de Nazaré, os discípulos ou os apóstolos ou a igreja primitiva utilizar unção com óleo, porque isso era simbolismo do Espírito Santo que eles já haviam recebido. Atos 2. Né? Seguindo aí, 1 Timóteo 4,14. Não negligencieis o dom que há em ti. Olha, dom, não é título, viu, Nogueira? Dom. O qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos, aqui, meu querido,
era a imposição das mãos. Tá? Antigo pacto, óleo da unção, né? Aqui era imposição de mãos. Porém, até as imposições de mãos eram já conceitos ultrapassados diante da carta aos Hebreus. Olha aí. Hebreus capítulo 6, verso 5. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos, olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, prossigamos, não estacionamos, prossigamos, rumo à maturidade. Há muitos imaturos aí, como o irmão Nogueira aí parece que é um pouco imaturo, ele está defendendo os títulos ainda, né? Irmão, aqui é uma live de pessoas totalmente desapegadas a títulos, né? Então pega o seu título aí, vai lá na igreja do Pedir Mais Cedo, lá eles gostam do título, tem apóstolo, tem bispo lá, vai para lá, né? Vai lá na Deus e Amor, lá também eles gostam de título, vai nessas catedrais aí, vai para lá. Aqui é uma live, meu querido, que nós falamos apenas do Evangelho e somos apenas irmãos. Larga isso de mão, irmão. Ô, Alexandre, larga de mão isso aí. Larga isso aí, rapaz. Você quer títulos? Eu vou te mostrar títulos. Você quer títulos? Você quer títulos? Eu vou te mostrar títulos que eu tenho aqui, que o sistema me deu. Mas não vou mostrar porque eu não quero fazer propaganda. Não quero fazer propaganda. Então, Hebreus 6:1. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis. Viu, Nogueira? Inúteis. E que conduzem à morte da fé em Deus. 2. Da instrução acerca do batismo. Eu acredito que você também faz batismo, né? Da imposição de mãos, tá vendo? Ó? Dentro do novo pacto, eles faziam a imposição de mãos. Aqui já tá passando, né? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 3. Sigamos, Nogueira. Deixa os títulos para lá e siga, né? Avante. E se Deus permitir, faremos isso. Aí, nós nunca fomos do sistema religioso, somos gentios. Passamos por lá para contar as mentiras que vimos. É isso aí, irmão. E o Nogueira tá aqui, insiste que insiste. Deixa ele aí cansando aí. Né? Deixa ele aí, deixa ele se sentir aí. Então, hoje, os filhos de Deus já têm, viu, Nogueira? Já tem a unção dos santos. Né? Não vai ter, já tem. Naquela época lá, né, o João, né, em sua carta, em uma das suas cartas, ele já falou, vocês já têm a unção dos santos. Não mais com óleo, tá? Não mais com óleo que é sombras, mas por ele mesmo. Quem? O santo. Né? Olha aí. 1 de João, capítulo 2, verso 20. Mas vós outros tendes a unção do santo. Tem ou vai ter? Tem. Se eles têm lá na primeira era, dirá hoje, né, meu querido? Depois do ano 70, né? E sabeis todas as coisas. Mas, por que as pessoas não sabem todas as coisas ainda? Porque o trabalho do sistema religioso foi colocar véu sobre os olhos dos filhos. Então, quando você tem o véu religioso, que é a tradição religiosa não é Bíblia, viu? Tradição religiosa são conceitos de homens. Bíblia é Bíblia. Ou você segue Bíblia, ou você segue conceito de homens. Se você segue conceito de homens, rasga a Bíblia, não serve para você. Tá entendendo? Se você não pode dizer amém para as escrituras, então diga amém para a tradição religiosa e carregue a mala do seu pastor, até você cansar. Né? Então, olha aí. Quem é ungido hoje? Quem é ungido hoje? Só os líderes eclesiásticos e ambiciosos. Será que é só eles? Será que é só os líderes que são ungidos? Meu querido, é interessante isso, né? Só os líderes são ungidos. Só eles. Você não é ungido.
diante da tradição religiosa, diante dos conceitos legalistas, você não é ungido. Mas o que os escritos dizem? Que nós temos a unção que vem do santo. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Nos últimos dias, aqui acaba a sombra, viu? Do óleo. Aqui acaba a sombra do óleo. Viu, pastor? Aqui acaba. Toda a simbologia acaba aqui, nisso que eu vou ler. Tá? Pega o seu chifre aí, ó. E sai fora. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 17. Acabou aqui a sombra. Nos últimos dias, diz Deus, não é nem o pastor Labachúria, é diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. É alguns? Não, todos os povos. Aqui já quebra aquela tradiçãozinha religiosa, né? Que só quem é lá de dentro, só quem é peteca, só quem é do manto. Não. Todos os povos. Aqui não está dizendo quem é pentecostal, quem é canela de fogo, quem gira, quem dá cambalhota. Não. Isso é coisa de menino. Isso é carnalidade pura. Olha aí. Os seus filhos, olha, derramarei do meu espírito, com E maiúsculo, hein? Sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Só lembrando aqui, Nogueirinha da Silva, só lembrando que esta descida do Espírito Santo foi uma capacitação específica. Para que essa capacitação específica? Para o avanço e aceitação do Evangelho diante de um povo judeu que só conheciam a Moisés. Assim como o irmão Nogueira, eu acho que ele só conhece Moisés. Lei Levítica. É isso aí. Foi especificamente um dom derramado para o avanço do Evangelho. Não é para falar labachúria, se ele canta lá na praia. É para levar a mensagem do Messias aos 4 cantos do mundo que falavam outros idiomas. É isso. Tá, Nogueirinha? Beijo no coração, Nogueirinha. Vamos lá. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16. Olha por que não precisa do óleo mais. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia não, Nogueira? Não sabia. Eu acho que você não sabia disso não. E você, pastor, com a sua unção furada? Você está no óleo ainda, né? Você está lá em Moisés ainda, nós já estamos em um outro nível. Meu querido, não tem base esse povo, né? Olha aí, Hebreus 3,6. Mas Cristo é fiel como filho. Olha, Moisés ele foi fiel sobre a casa. Que casa? Do antigo pacto. A lei de Moisés. Ele foi fiel na lei de Moisés. Fez o trabalho dele legalzinho. Só que aqui muda, meu querido. Muda o pacto. Hebreus 3,6. Mas Cristo é fiel. Deixa eu ler aqui. Na sua essência aqui. Não sei não, irmão Nogueira. Tem minhas dúvidas, viu? Acho que você... Né? Os pastores falam a mesma coisa. Os pastores, todos eles falam que anuncia a graça. Mas é uma graça com véu, né? Com Moisés. Ô, irmão Nogueira, você vai me desculpar, viu? Mas se você defende título, você não conheceu a graça, não. Você não conheceu, não. Deixa eu ler aqui esse contexto aqui do Hebreus 3,6. Vou ser o 5 aqui, ó. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus. A casa de Deus aqui é Israel, o Israel terreno, tá? Israel terreno. E falou das coisas que Deus ia fazer no futuro. Olha aí. Certo? Certo. Verso 6. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. É outra casa agora, tá? Ele veio do céu. Ele traz as coisas do céu. Moisés ele traz as coisas, ele faz representações, né? Aqui é a realidade, né? E nós seremos a sua casa. Olha aí, Nogueira.
Não basta ser casa, Nogueira? Ô Nogueira, não basta ser casa de Deus? Você quer título ainda? Ah, deixa de ser fominha. Não, não pode não. Pode não, Nogueira. Só filho tá legal. Né? Filhos tá legal. Se você quer um título, eu vou dar um título aí que pode até se encaixar. Ministros de um novo pacto. Tá bom? Seja ministro de um novo pacto. Né? Se você gosta de títulos, eu já não coloco muito essa coisa de ministro, não. Eu sou apenas um irmão em Cristo. Que abro aqui as cartas do apóstolo Paulo e meto cajado nesses lobos. Só isso. Nada mais que isso. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus e nós somos a sua casa. Se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Olha aí. O último agora, viu, Nogueira? O último agora, não vou poder mais te dar muita atenção aqui, mas está aí o canal Removendo o Véu Mosaico, se você quiser, né, se desligar dos seus títulos. Eu não gosto de título, não gosto não. Não quero título nenhum. Olha aí, Carlos Gomes, em graça não tem títulos. É isso aí. Né? É isso aí, meu querido. Não tem título, Alexandre. Não dá. Olha, o irmão Elias Paulo colocou aqui, ó. Hebreus 3, 5 ao 6. Já lemos isso aqui. Então, agora para finalizar aqui, e uma melhor noite a todos vocês, e obrigado por fazer parte dessa live. Irmão Nogueira, não leve a mal, né, minhas brincadeiras aqui, mas, irmão Nogueira, não dá, tá? Deixa título para lá, meu querido. Jesus de Nazaré falou que somos todos irmãos. Não falou de título nenhum, tá? Ali no Efésios 4:11 está dizendo que ele mesmo deu. Ele deu sim, deu profetas lá no passado. Acabou. O profeta só foi o último, foi João. Agora eu quero ler aqui, para encerrar, Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, o próprio Deus, né? Porque Cristo, Jesus de Nazaré, são manifestações do próprio Deus, né? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ponto. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Porém, uma última colocação aqui, diante desse versículo que nós lemos, de Apocalipse capítulo 21, verso 3, diante desse versículo eu vou deixar aqui o meu posicionamento. Né? A tradição religiosa, ela não te mostra, não quer te mostrar, não tem interesse nenhum em mostrar você como casa. Ele não tem interesse. Por quê? Porque eles querem inculcar em você que aquele local lá que ele registrou no cartório, que está escrito lá, Igreja Pentecostal, fui ali já volto, pastor presidente, Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Nazaré, não. Jesus de Nazaré não fundou templos. Jesus de Nazaré, ele afundou um templo. Olha só a diferença. Jesus de Nazaré não fundou templos. Ele afundou um templo, derrubou. Não ficará pedra sobre pedra. A tradição, ela não te mostra você como casa de Deus. Não é interessante para eles você pensar assim. O que eles fazem? Eles fazem com que você pense que aquele local lá que ele registrou no cartório, pastor presidente Zezinho, é a casa de Deus. E é aí que está a grande furada. É aí que mora o engano. É aí que está o gatilho religioso. Tá. Pessoas que, quando não se reúnem nesse local, para eles, não tiveram um encontro com Deus. Perdi o culto hoje, perdi a presença de Deus. É isso que eles dizem. Irmãos, você não pode ficar sem cultuar, porque o salmista Davi diz que alegrei-me quando fui na casa do Senhor.
Ué, mas quando Davi falou isso, nem havia templos. Ele estava falando do quê? Jerusalém. O local de adoração, Jerusalém. Né? O povo de Israel. Então, meu querido, é claro que o salmista Davi não está se referindo a um templo de alvenaria. Está falando sobre um povo daquela época. Né? Só que hoje, meu querido, a coisa mudou. Hoje a coisa mudou. Você não vai à casa de Deus. Você é a casa de Deus e vai em algum lugar para se reunir com outras pessoas que pensam igual você. Ou seja, eu sou casa de Deus, posso ir na casa do irmão Ailton Pereira, outra casa de Deus. Eu posso ir na casa do nosso irmão aqui, do nosso irmão Nogueira. Nogueira é um abençoado em Cristo. Né? Só está aí apegado a títulos. Né? Mas eu posso ir na casa do irmão Nogueira, como casa, me reunir com o irmão Nogueira, ou talvez sua família também, como casa. Não na casa, mas como casa. Ok? Então somos casa de Deus. Né? Assim como Paulo mesmo falou em 1 de Coríntios 13:6. Não sabeis vós que sois morada, não é hotel. Hotel é que se visita. Morada e habitação de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós, no Espírito. Então, meu querido, então esse negócio aí, meu querido, de que os líderes usam ao ponto de querer intimidar você, querer criar sobre eles uma autoridade superior a você, porque o próprio Messias falou, só há um pastor e os demais são todos irmãos, mas esse homem aí não quer ser apenas o seu irmão, ele quer ser o pastor. E não dá, né, meu querido? E contra o que está escrito, não dá. E contra o verdadeiro pastor, não dá. Então, fico por aqui. Você que está chegando agora, volte à live no começo, você vai ver, meu querido, que aqui nós denunciamos o sistema religioso e dizemos para você que você não deve temer a homens. Você não deve temer a esse homem aí que tem um título. Você não deve temer a ele. Se ele está fazendo coisa errada, denuncie. Se ele está fazendo coisa errada, mostre para o seu irmão. Assim como o apóstolo Paulo repreendeu Pedro. E olha que eles eram apóstolos, hein? E Paulo não passou a mão, não. Paulo chegou para ele e pegou pesado com ele. Repreendeu ele no meio de todo mundo. Então, meu querido, nós estamos aqui de uma forma tradicional no que se diz ao Evangelho, de uma forma tradicional, nós estamos aqui mostrando, meu querido, que você não deve temer a homens. Esse líder aí, que se autotitula pastor, que quer sobressair praticando suas torpezas, e no final diz, não toqueis no ungido do Senhor. É mentira. É mentira. Ok? O Evangelho nos dá base para denunciar sim o engano, seja qual for. Seja apóstolo, seja papa, seja o que for. Amém? O apóstolo Paulo falou assim, se vier um anjo e pregar um evangelho que não seja esse, que seja anátema. Então esse homem aí está pregando anátema. Porque Jesus de Nazaré não ungiu ninguém com óleo. Os discípulos não ungiu ninguém com óleo. O apóstolo não ungiu ninguém com óleo. E chega esse homem aí, que quer ungir homens com óleo, é anátema. Chuta que é macumba. Amém, meu querido? Forte abraço, mente renovada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Graça e paz, paz eterna.